Como podemos introduzir a brincadeira na arte-terapia sem que a gente ultrapasse os limites do nosso cliente ou atrapalhe o fluxo criativo? Bom, o Winnicott ele vai falar que a brincadeira precisa ser espontânea e precisa ser ativa, ou seja, o nosso cliente ele precisa estar nessa zona de brincadeira, ele precisa estar agindo, trabalhando, certo? E será que nós devemos interpretar tudo aquilo que o nosso cliente cria? Não, não, não. Mais adiante eu vou explicar aprofundadamente por que não. Mas o Winnicott fala que não, que nós devemos fazer a interpretação em momentos certos, tá? E não assim, toda vez que o nosso cliente criar, terminou a obra, a gente está interpretando, tá bom? Por quê? Porque a gente pode ser intrusivo ou intrusiva e acabar com o trabalho da pessoa, né? O fazer artístico, por si só, ele já é terapêutico. Então, se a gente tenta racionalizar, trabalhar o cognitivo no momento em que a pessoa precisa, na verdade, se expressar e trabalhar o sensório motor, o sinestésico, a gente vai estar atrapalhando aquele processo. Então, na verdade, o que a gente precisa saber é se o nosso cliente, dentro do contínuo das artes expressivas, né, ele precisa de uma atividade sinestésica, precisa trabalhar com o corpo, precisa trabalhar com os sentidos, ou se ele está no momento ainda de trabalhar com o prazer de fazer, simplesmente por fazer e não pelo resultado final, ou se ainda o que o seu cliente precisa é trabalhar simbolicamente, elaborar um projeto, aprofundar, entender cognitivamente, né, aquilo que ele está fazendo, ou se ele precisa integrar tudo isso e viver uma grande experiência espiritual mesmo e transcendente, né? Muitas vezes dentro de rituais ou de processos que são um pouco mais performáticos, que integram várias linguagens, tá bom? Então, é importante a gente saber qual é o processo do cliente, o que ele precisa, e se for ainda no sinestésico, no experiencial, a gente não precisa interpretar, tá? Porque muitas vezes é simplesmente uma expressão daquele conteúdo emocional que está ali e que a pessoa ela precisa botar para fora, né? Então, eu me lembro aqui um dia que eu estava muito estressada, muito chateada, e eu fui na minha terapia e minha terapeuta falou, vai pintar. E eu simplesmente fui, pintei, e eu tenho uma tendência a elaborar muito, por ser artista, né? Elaborar muito aquilo que eu faço, tentar uma perfeição. Então, para mim, Mariana, é muito importante processos que sejam expressivos, em que eu vou lá, jogo água, jogo tinta, sinto a obra, né? Pinto, pego argila. Isso é muito importante, tá? A gente saber onde o nosso cliente está, o que ele precisa dentro do processo de amadurecimento. Tem um outro ponto importante também, que é o caso das angústias. Então, se o seu cliente está muito angustiado, está muito perturbado internamente, confuso, aí sim eu recomendo um toque físico, né, uma respiração, uma meditação, ou então uma expressão mais intensa daquilo que ele está vivendo, o exercício do lugar seguro, né, que a gente fez no nosso encontro, e todos esses exercícios ou essas práticas, elas vão ajudar o cliente, assim como a interpretação, a sair mais tranquila, porque às vezes a pessoa precisa de um feedback, precisa de uma interpretação, até para poder fazer uma elaboração simbólica, né, daquilo que está acontecendo internamente e externamente.